Nós somos crias dessa casa do saber, onde aprendemos, crescemos e começamos a entender. Por onde quer que nossos caminhos vão trilhar, sempre há um lugar comum pra nos encontrar. Cada história, cada passo dado se mistura e faz parte do legado. O futuro é brilhante quando pensamos juntos, preparando o caminho para os que virão. Sementes de um amanhã próspero e real, símbolos de vitória no mundo global. Cada um a seu jeito, contribuindo para crescer, fortalecendo o futuro, sempre a florescer. Só agradecer mais uma vez a Francine pelo pronto atendimento à nossa solicitação aí de querer tê-la conosco, né, e falar um pouco da sua trajetória, e também agradecer a todo mundo que está aqui presente, professores, alunos, né, que estão aqui com a gente. Se tiverem egressos também, que é o que a gente espera também estar trazendo de volta para casa. A nossa intenção com a plataforma é que ela seja uma rede social da Univale, onde a gente possa promover encontros entre os alunos, entre egressos, oportunizar que essas histórias sejam contadas, possibilitar que os egressos eles consigam também divulgar o seu trabalho, e também a gente conseguindo fazer com que várias ações que a gente está prevendo aí ao longo do ano, elas sejam iniciadas para trazer benefícios para todos, tanto para egressos quanto os alunos regulares que a gente tem. Acho que agora a Bárbara apresenta a professora Francine e a gente dá início, então. Certo. Também gostaria de agradecer a professora por ter aceitado, né, compartilhar a experiência, né, que não é pouca, né, inclusive eu já vou apresentá-la. Aqui nós temos a professora doutora Francine Fiches Groth, que é fisioterapeuta, doutora em oncologia, mestre em tecnologia em saúde, especialista em saúde da mulher, especialista em fisioterapia oncológica, especialista em acupuntura e tem também uma especialização em sexualidade humana. É um currículo bem extenso, assim, né? A gente até teve que dar uma resumida, mas fico feliz de tê-la aqui conosco e vou passar a palavra para a senhora. Eu que agradeço a lembrança do meu nome e eu costumo sempre falar que metade da minha vida é compartilhada dentro dos muros da universidade, dos tijolinhos, né, que constrói a Univale, porque antes de ser fisioterapeuta eu fiz um ano de enfermagem e acabei não me encaixando no curso, mas a fisioterapia acabou me escolhendo, né? Eu sou aluna da primeira turma de fisioterapia da Univale, e aqui nos bastidores, antes de nós entrarmos oficialmente, ainda comentei, vou mostrar umas fotos muito jurássicas, né? De um tempo em que o bloco, né, agora chamado de bloco F, né, estava em construção, porque naquela época, talvez muitos, não sei exatamente a idade de vocês, mas muitos de vocês talvez nem estavam nascidos ainda, né, quando os blocos estavam ainda em construção, e quando eu inicio sempre a aula, cada semestre, eu tenho muito orgulho de dizer, né, que eu sou da primeira turma da Univale, de fisioterapia, e esses blocos nem estavam sendo construídos, na verdade, eles tiveram que ser entregues para que a gente pudesse, então, fazer a nossa clínica de fisioterapia e para que nós pudéssemos nos formar, né? Então entrávamos às vezes com bota, porque não tínhamos, era só barro, né? A clínica tinha que ser limpa muito mais do que hoje, porque a gente acabava levando barro para dentro da clínica, porque não tínhamos nem calçamento ainda, né? Porque tivemos que iniciar o semestre para que nós pudéssemos nos formar. Mas agradeço, na verdade, muito a lembrança do meu nome, e a Bárbara, o próximo, por favor. A Bárbara vai ficar passando os slides para mim, para ficar mais fácil a dinâmica. O título, então, da minha palestra é o Prêmio Brazilian Breast Cancer Symposium, que
diminuído, né, BBCS, porque, na verdade, é o prêmio que eu recebi pela minha tese do doutorado, que eu concluí já há 2 anos, né, e esse prêmio foi, então, a celebração, né, o fechamento do meu doutorado, que foi chancelado pela Univale também, em parceria com a C. Camargo Cancer Center. Foi um doutorado que a universidade proporcionou a um grupo de professores, a um grupo seleto de professores da Escola de Ciências da Saúde, a qual eu pude fazer parte, e aí eu recebi esse prêmio e eu vou contar para vocês um pouco sobre essa tese e porquê da importância dela na minha vida e dentro da oncologia, e então eu pude ser agraciada com esse prêmio, que então me fez, né, para poder participar dessa semana, né, e receber esse prêmio e vários outros que eu acabei recebendo. Mas um pouquinho antes disso, Bárbara, o próximo, por favor. Eu sou, então, dessa época, desse slide aí, né, que não se chama slide, talvez, né, mas, então, dessa construção, não sei se a professora Bianca já estava na universidade nessa época, isso aí deve ser finalzinho de 98, comecinho de 99. Não, nessa época eu estava no Rio de Oh, Janeiro. que maravilha! Talvez muitos nem eram Eu, nascidos nessa eu só época ainda. comecei aqui na Univale em 2002. Ah, então, foi quando eu fui convidada para ser professora também. Então, nós temos a mesma época de casa Época, como isso. professora, né? Então, nessa época, esse, então, para quem não reconheceu, é o bloco da anatomia, né? Que na época, então, ele tinha sido designado como 24, então era o bloco 24A e B, e o próximo, Bárbara, por favor, slide, é o bloco 25, que é, então, a nossa clínica seria, né, ou é, então, hoje ainda, a nossa clínica de fisioterapia, o 25A e o 25B, os blocos que são hoje, né, os blocos da fisioterapia no primeiro e no segundo andar e da fonoaudiologia no segundo e no terceiro andar, né? Então, se a gente observar, foi assim que nós terminamos, né, o curso de fisioterapia, a primeira e a segunda turma, né? Isso lá, eu me formei em julho de 2000, do ano 2000. Então foi assim que nós finalizamos, né, a primeira turma finalizou o curso de fisioterapia. Pode passar o próximo, Bárbara. Só para contextualizar, né? Então nós finalizamos, né, a primeira turma de fisioterapia finalizou o curso em 17 alunos, né? Então eu sou essa integrante da segunda fila de cima, a terceira eu sou ruim de direita e esquerda, gente, da esquerda para a direita, né? Essa bem feliz, sorridente, né? E ficava pensando, né? O que será da fisioterapia, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Como será a fisioterapia? Nós nos designávamos os fisioterapeutas do novo milênio, né? Achando que ia mudar muita coisa, né? A gente ia mudar o mundo na época dos anos 2000, né? Aquela história, né? O que será que vai acontecer? Né? Será que o mundo vai acabar de 99 para 2000? O que é que vai acontecer, né? E eu fiquei contando, né, quantos será desses fisioterapeutas aí que se formaram comigo ainda são fisioterapeutas, né? E desses 17 que se formaram, 12 ainda são fisioterapeutas. Então, a gente ainda tem uma turma muito grande, né, de 24 anos de formados, né? 12 ainda são fisioterapeutas. E nós nos encontramos ainda virtualmente, né, pelo WhatsApp. Muitos estão espalhados, né, pelo Brasil, alguns são professores, foram para a carreira docente, outros trabalham em clínica, uns trabalham na atenção básica, outros na atenção terciária, mas quase todos ainda fisioterapeutas. Tem uma delas só que nós perdemos o contato. Mas esses fisioterapeutas, né, carregam a universidade, né, a Univale no nome, e alguns ainda como docentes também, como eu. Mas lá, em 2002, então, eu fui convidada corajosamente pela coordenadora da época para estar, né, no outro lado também, né, como docente. E eu digo corajosamente porque eu era uma recém-formada, né, com 2 anos de formado, e tanta coisa já tinha mudado em somente 2 anos, né? Desde que eu me formei até aquele 2002. A próxima, Bárbara, por favor. E aí eu fiquei pensando, quando eu fui montar essa minha fala, né, para vocês, ora, o que esta menina, né, de 25 anos, eu já tinha 25 anos na época, né,
o que esta garota de 25 anos, né, lá de julho de 2000, que pensava tanto na fisioterapia, a próxima, por favor, tem de diferente desta, né, completando 20 anos de casa, né, há 20 anos depois, né, o que essa Francine de agora, né, 20 anos depois, completados na universidade, tem de diferente, né? Qual foi a trajetória? Porque eu fiquei pensando o que falar, né? Assim, para esses alunos que são egressos como eu, né, na universidade, porque falar sobre a gente é um tanto quanto, às vezes, até assim, o que eu vou falar da minha trajetória, né? O que foi que eu fiz dentro da fisioterapia? Bom, se for contar quantos alunos se formaram, né, são muitos alunos, né? Eu moro em Brusque, uma cidade menor que Itajaí, né? E aí eu sempre brinco que mais da metade dos fisioterapeutas daqui de Brusque, daqui da região, eu conheço, foram meus alunos, né? Ou de especializações e tudo mais. Mas é muito interessante porque eu desisti da enfermagem, né? Quando eu tive que escolher um estágio para fazer, e aí eu convenci a minha colega, a minha dupla já, que a gente já ficava em duplas lá em 94, eu lembro ainda do meu número de aluno na universidade, né, era 9410751. Meu número de alunas, se constar aí ainda nos registros, esse é o meu número alumni na universidade. E aí eu convenci a minha dupla a ir para um centro obstétrico, porque eu queria trabalhar com a obstetrícia. Mas aquela assistência em 1994 foi uma assistência tão conturbada, tão diferente daquilo que eu imaginava que seria, né? E aí eu falei para ela, não é isso que eu quero, não é desse jeito que eu quero. E eu desisti da enfermagem naquele mesmo segundo, talvez até por uma imaturidade dos meus 20 e um pouquinho anos, 21, 22 anos. Não, menos, 18 anos eu tinha na época. E aí depois, quando eu entrei na fisioterapia, eu descobri que a fisioterapia poderia trabalhar com a saúde da mulher, poderia trabalhar com a obstetrícia, eu já logo, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? E aí eu fui me especializar nisso, tanto que foi o que a Bárbara acabou lendo, né? A respeito do meu currículo. O próximo, Bárbara, por favor. E aí eu fui fazer as especializações que eram, o que existiam na época, né? Isso a gente está falando de 2002, então, os certificados, né, das especializações que eu fiz, que na época se chamava diferente do que a gente tem a denominação hoje, que é uma especialidade da fisioterapia, a saúde da mulher. Eu fui fazer a fisioterapia em uroginecologia, depois eu fui fazer a de acupuntura, que a gente já vai entender o porquê que a acupuntura entrou aí na minha vida. Depois eu fui fazer a oncologia, e aí depois eu fui estudar sobre sexualidade humana. Então, dentro daquilo que hoje a gente fala na fisioterapia sobre saúde da mulher, a próxima, Bárbara, eu consegui, então, o registro de especialidade, né, que é parecido com o registro da especialidade que a medicina tem hoje, né, a gente presta a prova, aí a gente faz uma prova escrita, e depois a gente manda todos os nossos certificados, então a gente manda tudo que a gente tem de artigos publicados, cursos realizados, a gente precisa justificar a nossa prática clínica, e aí a gente tem, então, um registro perante o nosso conselho, que é o COFITO, e as associações, então, a Associação de Saúde da Mulher, que se chama Abrafisme, e a Associação de Fisioterapia em Oncologia, que é a ABFO, Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Então, hoje eu tenho esses dois registros de especialidade e que, então, me capacitam, né? E que dizem, não, a Francine, então, ela tem realmente essa especificidade, né? Para trabalhar com a saúde da mulher e com a oncologia. Então, essa trajetória acabou me dando essa possibilidade, né? Então, dentro da saúde da mulher, o fisioterapeuta, ele trata tanto da parte das gestantes, então, de novo, daí me remeteu lá, né, à história da enfermagem, tanto a parte da oncologia mamária e a oncologia pélvica,
e as pessoas que têm perda de urina, né? Então, hoje, o público, tanto nas minhas aulas na universidade, quanto no meu consultório, esse é o público com o que eu trabalho. Mas aí a acupuntura, ela veio para me auxiliar lá na minha dissertação do mestrado. Mas antes disso, quando eu comecei a fazer o doutorado, como ele era um doutorado multidisciplinar, eu senti falta de conhecer as habilidades que o fisioterapeuta precisava ter para poder tratar aquilo que eu estava vendo dentro da clínica da oncologia. E aí eu fui fazer a especialização de oncologia, que por conta, então, do Covid, né, as aulas acabaram sendo online. Mas como eu já tinha um campo dentro da trajetória da fisioterapia, né, essas aulas online acabaram surtindo o efeito que eu desejava, porque, claro, eu não ia trabalhar dentro de um hospital, né, eu não ia trabalhar em lugares onde eu já não tinha essa expertise, né? Então, eu acabei fazendo a especialização de oncologia e acabei conseguindo, então, ter o registro de especialista, né, da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Pode passar, Bárbara. Mas antes disso, então, lá no meados, né, de 2008, 2007, 2008, eu fiz o mestrado também com o auxílio da universidade, na PUC, onde eu fui pesquisar dentro de uma área da fisioterapia na saúde da mulher, uma técnica em que a gente pudesse associar o uso da acupuntura a técnicas que a gente trabalharia, então, a parte das incontinências urinárias. Então, aquela formação de acupuntura que eu tinha feito anteriormente não foi em vão. Hoje eu não trabalho mais com acupuntura, mas me ajudou muito nessa ideia de trabalhar com acupuntura dentro do mestrado. Então, às vezes a gente pensa, mas será que eu vou fazer esse curso? Será que vai valer a pena? É uma coisa tão específica, mas às vezes o universo se encaminha de nos achar alguma forma de usar aquilo que a gente fez há algum tempo atrás um pouco mais à frente, né? Então, nunca alguma coisa que a gente faz lá no passado vai ser desperdiçado em algum momento da nossa vida. O universo vai dar conta de fazer com que a gente encontre alguma forma de utilizar em algum momento da nossa vida. E aí depois, lá em 2016, com a oportunidade, né, que a universidade propôs a alguns professores dentro da Escola de Ciências da Saúde de fazer o doutorado dentro da oncologia e por daí já ter lecionado muito da oncologia, por conta do câncer de mama e do câncer pélvico dentro da disciplina que eu já lecionava, né, eu acabei sendo uma das professoras escolhidas para para fazer o doutorado em oncologia. E que daí surgiu, né, a ideia de pesquisar o que vem a ser o prêmio que eu acabei recebendo no BBCS. Pode passar, Bárbara. E que daí vieram essas premiações que eu vou acabar falando para vocês agora. Por favor, pode passar. Bom, a ideia é por conta... A minha ideia de pesquisa foi por conta de experiências mesmo, até familiares, né? E por conta de ver mesmo os nossos pacientes, né? Quando o paciente em tratamento oncológico, ele passa pela radioterapia e pela quimioterapia, existe um dano muito grande nas mucosas, tanto na mucosa oral, quanto na mucosa gástrica, quanto na mucosa anal. Esse tecido da mucosa, ele fica muito sensível, né? Então causa uma mucosite, muito parecida com a afta. E, por vezes, também, a pele acaba ficando afetada, né? Então, existe uma queimadura de pele por conta da radioterapia. E isso, quando acontece na pele, é chamado de radiodermite. Com a evolução da fisioterapia e com os novos estudos de um recurso que há muito tempo já era utilizado, mas que tinha ficado meio que stand-by nos últimos anos, que é o aparelho de laser,
começaram a voltar uns estudos utilizando o laser, que hoje a gente chama de fotobiomodulação. Então, é a utilização então, daquela luz que o laser traz para ativar os tecidos biológicos para fazer esse reparo. Eu pensei, por que a gente não pode trabalhar o uso desses lasers, mas só que na forma de LED, então, que são essas luzes de uma intensidade de luz mais baixa e a um valor mais baixo dos aparelhos, para tentar ver se essa pele não se recupera, ou se a gente consegue frear esse dano que a lesão de pele que a radioterapia gera, se a gente não consegue frear isso nas mulheres que têm câncer de mama. Porque a literatura fala que 95% das mulheres que têm câncer de mama sofrerão algum dano na pele. E algumas delas, por conta de vários fatores, poderão ter que cessar esse tratamento oncológico por algum tempo. E se elas precisam parar esse tratamento oncológico, por vezes a doença pode progredir, e isso influencia, inclusive, no resultado final do tratamento dela. Aí eu fui conversar com o meu orientador. Na época, eu escolhi um aleatoriamente, né, porque a gente não conhecia os orientadores, só que ele não trabalhava com câncer de mama, ele trabalhava com câncer pélvico. Aí ele falou, vamos procurar então fazer isso com câncer pélvico? Daí eu falei, mas olha só, professora, na minha região, câncer pélvico não tem uma alta incidência. Eu moro aqui no sul, é uma população diferente, o que a gente mais tem é câncer de mama. E como nós não tínhamos orientadores de câncer de mama na época no AC Camargo, porque eles estavam passando por uma transição e não tinha realmente quem orientasse, ele topou a ideia. E aí a gente foi atrás, né? Só que os estudos, tanto os estudos belga quanto os estudos dos Estados Unidos, eles utilizavam aparelhos mega sofisticados e caríssimos, muito diferente da nossa realidade. Aí eu entrei em contato com uma empresa de São Paulo que trabalhava com essas plaquinhas aqui, de LED, a um custo infinitamente menor do que aqueles aparelhos caríssimos lá. Para vocês terem ideia, na época que eu terminei o doutorado, essas plaquinhas aqui custavam $25. Aqueles aparelhos lá custavam em torno de $1.000, $1.500, né? Eu comprei as placas, essas placas não me foram cedidas, então eu não tinha conflito de interesse algum, né, na minha pesquisa. Se não desse certo, eu ia dizer, olha, isso aqui não serve, então a gente precisa voltar e tentar pesquisar com aqueles aparelhos caros mesmo. Aí eu comecei a pesquisar, isso foi metade de 18 e 19. E a ideia é de que nós precisaríamos ter 120 mulheres para que a gente tivesse uma amostra razoável frente aos artigos que já tinham sido publicados na época. Só que aí veio a pandemia do Covid, e aí eu tive que parar a minha pesquisa com 55 mulheres, que é o que eu tinha na época. Eu continuava dando aula, continuava tendo meu consultório, e eu fechei 2 manhãs para poder ir a Itajaí para pesquisar na Corbe, que gentilmente me cedeu o espaço e abriu as portas para mim, para eu poder ir lá pesquisar. Com 55 mulheres, o meu orientador disse, né, como estava fechado lá para o Covid, ele falou, bom, vamos fazer uma análise interina desses dados, vamos ver o que é que a gente tem, para ver quanto a gente precisa, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar e quando tu vais conseguir continuar a tua pesquisa. Para nossa surpresa, muito mais a dele do que a minha, né? E nisso tudo, as pacientes eram cegadas, elas não sabiam se elas estavam no grupo tratamento ou no grupo controle. A enfermeira que avaliava essas pacientes não sabia em que grupo elas estavam e nem o médico que avaliava essas pacientes. Então, foi um estudo triplo cego. Só eu sabia em que grupo essas pacientes estavam. Para surpresa dele, não minha, porque eu já sabia do resultado, ele falou assim para mim, Fran, nós vamos ter que parar essa pesquisa, porque o grupo tratamento tinha 96% de superioridade com relação ao grupo controle. Você não pode não mais oferecer o não tratamento para o grupo controle, porque isso é eticamente ilegal.
porque você já tem a resposta para a tua pesquisa. O teu trabalho é super excelente. A tua pesquisa deu um resultado muito bom para aquelas que estavam recebendo a aplicação da plaquinha de LED. Então, a gente teve que parar a pesquisa com 55 mulheres, porque nós conseguimos frear a evolução da radiodermite, né, então da queimadura de pele, pelo uso desta simples plaquinha, né, a gente conseguiu frear a evolução da queimadura da pele. Então, vejam, com a aplicação de uma placa, um custo muito mais barato do que qualquer outro aparelho que a gente tem no mercado. Quem não é da fisioterapia talvez não tenha noção, né? Mas hoje, por exemplo, um aparelho de fotobiomodulação está em torno de 4, 5 mil reais, né? Que é com o laser, mas essa plaquinha de LED, ela deve estar custando hoje talvez uns 600 reais. Então, vejam a diferença, né, de preço. Só que ela vai entregar a quantidade de joules que a gente precisa em 10 minutos, enquanto aquele aparelho entrega os que são pontuais em 10 segundos, mas é um pontinho de cada vez, e aqui a gente consegue, né, a cada pontinho desse, então, a gente coloca isso aqui em cima da pele, a gente tem todos esses pontos sendo ativados. Então, esse aqui, em uma única vez, consegue atingir a mama toda. Né? Então, a gente consegue, em 10 minutos, resolver, teoricamente, né, a área da mama toda. Então, com isso, eu consegui apresentar, né, esse resumo no Congresso Internacional lá em Roma, mas que foi virtual por conta da pandemia, né? Mas então é uma primeira publicação da minha tese. Pode passar, Bárbara. Uma segunda, que esse é o mais importante deles, né, que é o grande congresso americano de radiologia, porque quando a gente pensa em apresentar em fisioterapia, todo mundo já sabe do uso do laser, mas quando a gente fala para mostrar lá para os radiologistas, né, isso é bem diferente, né, então eu consegui apresentar, e esse foi presencial no Texas. Pode passar, Bárbara. Daí depois eu ganhei o primeiro lugar no congresso, no COBRAF, no Congresso Brasileiro de Fisioterapia, e foi o segundo prêmio, que eu brinco que essa minha medalha é a minha medalha, tipo medalha olímpica, né? A minha medalha do prêmio Marcos Moraes de Oncologia, que foi o segundo lugar de pesquisa e inovação para o controle do câncer, né? Isso foi em 2002 também. E pode passar, Bárbara. E aí vem, né, o BBCS, né, o Brazilian Breast Cancer Symposium, que também foi online lá em 2002, que daí é o motivo, então, da minha apresentação, né, que este, sim, é o maior congresso de pesquisa clínica em câncer de mama da América Latina, e a gente, às vezes, tem, assim, a gente sempre... Eu não sei, a gente às vezes acha que a nossa pesquisa pode não ser tão boa, né? Vamos apresentar de uma outra forma, né? Então eu mandei esse trabalho para ser apresentado em forma de pôster. Vou mandar em forma de pôster, vai ser interessante, né? Para a tua tese do doutorado e tudo mais. E o coordenador do simpósio, o professor Rufo, me ligou um dia à noite e ele falou assim: olha, aqui é o professor Rufo, eu gostaria de saber se a gente pode, no lugar de apresentar o teu trabalho em pôster, se a gente pode fazer uma apresentação oral. O seu trabalho é muito bom, ele pode, inclusive, entrar como um provável ganhador do prêmio do BBCS. Eu fiquei meio sem voz, assim, falei, ok, pode colocar como apresentação oral, sem problema, mas o senhor tem certeza disso? Eu vou ter que apresentar em inglês? Como que é isso tudo? Porque a gente acaba não acreditando que o nosso trabalho pode ser realmente bom, né? Ele falou, não, você pode apresentar em português, mas só os slides têm que estar em inglês e tal e tal. Ok, sem problema. E aí, no dia que foi então apresentado, era tudo online, né? Eu estava lá online para responder as perguntas da banca avaliadora e tal. E quando eles deram assim a notícia, né, de que o ganhador do prêmio José Aristodemo Pinotti foi o trabalho Photobiomodulation, eu disse, gente, eu ganhei o prêmio. Será que é isso mesmo, né? Será que isso é verdade? Demorou um tempo assim para a ficha cair, porque é o maior
congresso da América Latina em câncer de mama, né? E eu realmente assim fiquei muito lisonjeada, né, em receber esse prêmio. E nos últimos 2 anos eu fui inclusive convidada então para ser banca avaliadora dos outros trabalhos, né, no BBCS. Ele acontece sempre no estado de Goiás. Né? E se alguém tiver pesquisa clínica em câncer de mama, pode mandar para lá, porque é um congresso super sério, é muito interessante. Eles chamam gente do mundo inteiro para conversar sobre câncer de mama. É um congresso clínico mesmo, assim, são pesquisas sérias que são levadas até lá, e muito do que daqui a alguns anos a gente vai ouvir falar sobre o tratamento de câncer de mama, seja clínico, de fisioterapia, de psicoterapia, vai ser apresentado no BBCS, né? Então, e aí eu levo sempre, né, o nome da universidade, o nome da CORB, né, da radioterapia, né? Eu falo muito assim que é o prêmio da minha vida, sem dúvida alguma, assim, poder ter ganho ele, e eu devo muito a todos que me ajudaram, né, e as pacientes, sem dúvida alguma, né, que acreditaram, né, em mim e na plaquinha, né, de LED, que, sem dúvida alguma, né, modificou e tem modificado. E o mais importante disso tudo, né? Pode passar, Bárbara. Obrigada, Gil. E que modificou, né? Que é uma plaquinha de um custo muito mais barato, né? E tem modificado. Eu tenho visto as clínicas de radioterapia indicando o uso do laser, né? Indicando o uso do LED para o tratamento da mucosite, da radiodermite, né? Então, tem modificado o tratamento dessas situações que são rotineiras, mas que são devastadoras para o tratamento do câncer. Esse é o ponto mais, para mim, é o ponto mais principal, né? Entender que essas condições, elas podem ser tratadas com recurso para diminuir o desconforto, a dor, a dificuldade, né? Falando da boca, de deglutir, as pessoas podem melhorar a sua qualidade de vida. Esse é o principal ponto da minha pesquisa, né? Melhorar a sua qualidade de vida quando do tratamento oncológico. Acho que é isso, até porque no nosso tempo já vai estourar, né? Mas eu acho que principalmente é falar que a gente pode passar assim, dar qualidade de vida. Pode passar, Bárbara. Dar qualidade de vida num momento tão difícil que é o tratamento oncológico, né? E nós, da fisioterapia, a gente pode levar pode gerar essa qualidade de vida num momento difícil em que o paciente está em tratamento oncológico. Professora, esse é o último slide. Isso, esse é o último. É porque ficou indo e vindo outro? Ele fica atrasado. A Patrícia está com a mão levantada. Eu tô emocionada aí com essa fala da professora por vários motivos, assim. Um deles, claro, é ver a professora enquanto alumne retornando para contar a sua história, porque é uma outra posição, né, que a gente se coloca. Hoje não é a professora Francine, mas é a egressa falando da sua experiência. Mais legal ainda é ver que a professora continua contribuindo com a história da universidade. A gente vê essas fotos, a gente vê essa história, essa dedicação, o seu sorriso naquela foto cheia de sonhos, e os sonhos se realizando, né? E podendo contribuir aqui. Como paciente oncológica que fui, de um câncer de tireoide, o meu médico na época indicou uma fisioterapia por conta do pescoço, né? Que eu adoro quando ele está tampado, assim. Mas que, na verdade, eu tenho aqui, né? De 2 que eu fiz. E que poderia estar bem melhor se eu tivesse feito mais fisioterapia oncológica, e que na época foi muito difícil de encontrar. Então, eu sempre falo aqui na universidade que é uma área interessantíssima para se especializar, para buscar, e é como a professora falou, é um conforto, porque é logo após a cirurgia. Então, encontrar uma solução para isso, né, que afeta tanto a questão estética, a questão emocional, a dor, e ter esse cuidado, então que outros alunos aqui também se inspirem nessa trajetória e busquem essa especialidade, que a gente é tão carente. Na época, eu lembro que o médico indicou em Florianópolis, a gente não encontrava tantos aqui. Já vejo hoje uma mudança considerável, ainda talvez não a esperada,
mas que eu acho que é isso que essa semana ela tinha como objetivo, inspirar as várias áreas, a relação entre áreas também, o quanto isso pode estabelecer e nos inspirar no sentido também de ver onde a gente pode chegar, o quanto a gente pode contribuir com a universidade, com a comunidade, quantas vidas já foram transformadas, e só tenho lhe parabenizar e lhe agradecer. Emocionou bastante aí a sua fala e nos honra muito. Obrigada. E quem tiver Obrigada. pergunta aí, colocar no chat também. E dizer que nós temos um ambulatório na clínica de fisioterapia agora em oncologia, né? Eu e a professora Rúbia temos um ambulatório tanto de tratamento das mucosites e das radiodermites, quanto na oncologia em geral. Que orgulho, né, professora? Que orgulho. É muito legal. Isso é muito legal. Quantas clínicas nós temos, quantos atendimentos que fazem a diferença, a nossa diferença enquanto universidade na comunidade, né? Eu costumo até dizer que nós estamos aqui todos os dias, eu também sou egressa da universidade, vim para a universidade em 95 para fazer minha graduação, finalizei em 99, meu curso na época eram 5 anos, e comecei também a dar aula em 2000, então já fizeram, dia 1º de setembro faz 24 anos. E mesmo até atuando hoje numa área que trabalha com todos os cursos, a gente encontra coisas dentro da universidade que a gente não conhecia, que a gente não sabia, né? Então é bonito isso também, o tamanho da universidade, que a gente acaba conhecendo, vendo, e sempre coisas para a gente se encher de orgulho. Então, que legal que agora também tem um ambulatório, né? Isso é fantástico. Parabéns, parabéns mesmo. Professora Francine, eu queria lhe fazer uma pergunta. Nesse processo todo, né, eu sinto que como é que foi desbravar isso tudo? Porque, como você falou, a gente tem um processo aí de muitas coisas, de desconhecimento sobre muita coisa, né? De como que eu vou fazer essa pesquisa, como que eu vou ter acesso a essas pessoas, como eu vou utilizar algum equipamento que eu consiga. Como é que foi esse achado? Como é que foi caminhar com isso? Nesse processo, teve o auxílio de algumas pessoas que lhe deram alguma orientação, as coisas foram surgindo conforme você foi buscando, né? Quais foram as dificuldades encontradas se colocando naquela posição antigamente de aluna, né? E traçando essa trajetória que te levou também para hoje conseguir estar no mercado atendendo as pessoas e tudo mais. Você fala da minha pesquisa, você fala da minha A sua vida? trajetória como profissional. Olha, Porque porque hoje, mal ou bem, também a tua própria trajetória profissional, ela se mistura um pouco com a sua pesquisa, né? Uma coisa anda intrinsecamente com a outra ou não? não dá para separar. Aham. Não dá para separar. Elas estão juntas, né? É um registro da tua trajetória, né? Ela vai firmando, registrando a tua trajetória, né? Assim, se nós pensarmos hoje, 2024, né? Eu trabalho com a fisioterapia pélvica, então eu trabalho com pessoas que têm perda de urina, tanto no meu consultório quanto na universidade. Hoje as pessoas chegam tanto no meu consultório quanto aí na universidade e dizem assim, mas eu não sabia que tinha fisioterapia para quem perde urina. 2024. Eu comecei em 2002. Né? Então, se hoje em 24 as pessoas ainda não conhecem, imagina quando era lá em 2002, né? É. E aí as pessoas dizem assim, mas da onde que tu tirasse essa ideia de tratar isso? Eu falei, bom, mas se tu acha difícil agora, não sabe como foi lá, né? E desde lá eu só trabalho com isso, né? Então, assim, não foi fácil, né? Mas o importante é você acreditar naquilo que você faz, né? E eu não me via e não me vejo fazendo outra coisa. Não, vamos fazer isso. Não, eu quero e eu gosto e eu me dedico a trabalhar com isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é você acreditar naquilo que você está fazendo, né? E você ser incansável na busca do conhecimento. Essa é uma frase que você precisa levar como um mantra na sua vida. Não Eu, desistam.
E eu acho que a gente, dentro da universidade, hoje, a Univale, ela faz um processo, né, de tentar consolidar uma filosofia que a gente tem, que é do currículo conectado, em que a gente procura que o aluno ele enxergue essa associação entre ensino, pesquisa, extensão, né, inovação, porque isso que você faz, você está fazendo todo um processo de pesquisar, aplicar, voltar e reafirmar que aquilo ali deu certo, e isso vai num caminhar contínuo, não é só um processo de aprender uma profissão e você está atuando no mercado com ela, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente escolheu, né, trazer esse case, ele foi muito interessante, inclusive por isso, porque eu acho que às vezes tem pessoas que estão muito distantes da área da pesquisa, achando que a pesquisa ela vai diminuir, né, o teu tempo de atuação de mercado. E, na verdade, não é. É uma coisa reafirma a outra, né? Hoje eu não sei trabalhar sem ter a pesquisa do meu lado, né? Eu trabalho no meu consultório e eu digo para o meu paciente: as pesquisas me dizem que não tem como, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, eu só posso começar a trabalhar nisso a partir de tanto. Ela tá ligada ao meu dia a dia de consultório exatamente do jeito que a pesquisa funciona. Eu não consigo trabalhar sem ela. E alguém Professora, perguntou se tem atendimento à comunidade, isso que eu né? ia fazer. Aham. Sim, sim, e é exatamente do jeito que eu trabalho no meu consultório particular aqui, é o jeito que a gente trabalha dentro da universidade, né? Claro que no consultório particular podem ter outros aparelhos, outras tecnologias, mas é exatamente da mesma forma a gente atende a comunidade. Como que acontecem os atendimentos? Os alunos atendem as pacientes com supervisão direta do professor. Então, a gente tem um número máximo de alunos, de pacientes por horário, e o professor está o tempo todo junto com o aluno, não no box ali, né? Mas a gente fica supervisionando no mesmo espaço o atendimento à comunidade. Então, o aluno não fica sozinho. Eu estou o tempo todo ali, se não ao lado, mas naquele mesmo espaço, só separado, né, por porta, mas eu estou ali atenta a tudo que está acontecendo. Então, a pessoa vai com um encaminhamento médico à clínica de fisioterapia, e aí ele mostra para as atendentes: eu preciso de fisioterapia porque tem perda de urina, ou porque tem um prolapso, ou porque é um tratamento de pré-operatório, e aí as secretárias anotam o nome e o telefone dessa paciente, e aí, quando a gente chega, ela diz: ó, a lista de espera é essa, nós selecionamos os casos, porque nós não atendemos por ordem de chegada, a gente atende pelo caso, então nós estamos falando de determinado caso, então aquela aula prática ou aquele semestre é sobre esses casos. E aí nós chamamos essas pacientes e elas são atendidas pelos alunos com supervisão direta do professor. Nós somos em 2 professoras agora. Eu fico na parte da manhã e da tarde, e tem uma professora que está no turno noturno, porque o curso de fisioterapia ele é matutino e noturno, então são 2 professoras, mas o atendimento é supervisionado direto pelos professores, mas a comunidade é atendida, e acho que, na verdade, tem um atendimento de uma clínica do SUS em Itajaí e depois ao da universidade. Professora, uma outra questão também que eu acho muito interessante na sua pesquisa é o caráter inovador dela, no sentido de buscar por uma alternativa que também, como você mesma falou, consegue dar, vamos dizer assim, diminuir os custos, né? E o acesso a um equipamento que pode ser utilizado por outros profissionais que venham para essa área e que não tenham condição de ter nos seus consultórios ou nos seus atendimentos um equipamento tão caro quanto outros para começar a atuar na área, né? E tudo mais. E eu acho isso muito interessante. Então, a gente traz um caráter inovador também quando Uhum.
e isso vai se formando, né? Você vai pesquisando, você vai inovando, você vai consolidando a tua carreira profissional com... E eu acho isso muito interessante. E como é que isso é visto nesse processo, enquanto você fazia a sua pesquisa? Pelos pares, pelos colegas de área? Tinha É, também esse apoio? É porque, na verdade, o uso da fotobiomodulação ela não é exclusividade do fisioterapeuta, né? Uhum, O fonoaudiólogo pode utilizar, o enfermeiro pode utilizar, o paciente pode ligar para a empresa e comprar um aparelho, né? uhum. A diferença está na dose em que vai ser utilizada. E assim como o veneno e o remédio, a dose é o que delimita isso. Se você colocar muita dose num aparelho de fotobiomodulação, você pode queimar a pele. E a vantagem Ah, desses aparelhos de LED é que ele já vem dentro de uma modulação. Então, você só liga o aparelho e pronto. Né? Então, o importante era poder saber se a forma com que ele estava programado serviria para utilizar. E foi o que a gente acabou verificando. Então, quando a gente verificou isso, a gente acabou chancelando de que ele é eficaz para aquilo que ele se propõe. entendi. Né? Mas se nós tivermos qualquer outra adversidade, ele vai acabar complicando. Então, por exemplo, se tiver uma infecção fúngica, ele já não serve. Então, aí você vai precisar de um profissional que precisa observar essa pele. Então, você não deixa de necessitar de um profissional para ter uma observação em cima dessa área. Professora, e uma outra pergunta. Dos anos 2000 para cá, quais foram os maiores desafios assim para a carreira, para os alunos que estão nos ouvindo? O que mais mudou de melhor e o que foi de dificuldade para a área da saúde? A gente vê, assim, acompanhando alguns profissionais, que as redes sociais vieram com muita força. Hoje a gente acaba tendo uma formação aqui na área de saúde, mas preciso ter alguém para as minhas redes, outros não são favoráveis, outros são, alguns trazem bons resultados. O que a professora vê, assim, dos maiores desafios para esse profissional que se formou em 2000 e esse está se formando agora em 2024? Quais são os impactos, assim, maiores? Bom, na minha época, né, a gente pedia os artigos pelo Comute, não sei se alguém sabe o que se trata esse Comute, né? A gente digitava o título do artigo, tinha que ir lá na biblioteca pedir para a Josana, ela mandava lá para São Paulo, às vezes vinha um xerox meio assim de lado na página de A4, mas demorava às vezes 10 dias para chegar um artigo e, puxa vida, para começar a receber o calçamento. Isso, a gente já não entra mais com o pé de barro dentro da clínica, né? Mas acho que o acesso aos artigos foi o que mais, assim, hoje a gente tem os artigos, né, no celular. Né? A gente consegue, assim, a acessibilidade a você estar antenado com o que está acontecendo é muito, muito mais rápida, mas isso também acaba te trazendo algumas complicações, né? Porque você agora tem muitos doutores de Facebook, de Google, né? Então tem muita gente com um vasto conhecimento que não serve para muita coisa, né? Assim, de que às vezes tem muita coisa que pode jogar tudo na lata do lixo e vamos voltar para aquilo que realmente é eficaz. Então, também saber o que é importante, o que vale a pena, né? Aonde eu vou gastar as minhas mitocôndrias para prestar atenção, às vezes a gente também acaba perdendo tempo, né? Ou gastando fosfato com aquilo que não precisaria, né? Então, também prestar atenção aonde a gente vai voltar as nossas atenções. Essa talvez seja a grande diferença do profissional lá dos anos 2000 para o de agora, né? Talvez naquela época a gente, como não tinha tanta opção, a gente até conseguiria prestar mais atenção em determinados assuntos mais facilmente. Hoje as coisas estão muito mais rápidas. Professora, a senhora falou, não vou falar você, Também por acho, favor, né? né? Você falou sobre a questão da acupuntura, e Uhum. aí me chamou a atenção, né, essa questão de agregar
eu não sei como chamar no sul da área, então, mas seriam terapias diferentes ou Complementares. ferramentas complementares, né? Uhum. E a gente não vê isso muito acontecendo, né? Em algumas áreas, né? Por questões, acho que mais tradicionais ou não. E você acha que também foi peitar um pouco, entrar nessa seara e trazer, agregar essas outras terapias complementares para o momento em que você estava vindo com isso? Ou não? Ou já era mais usual? É, a fisioterapia foi a primeira profissão a reconhecer a acupuntura como uma especialidade do fisioterapeuta. Uhum, Porque cada profissão ela reconhece as suas especialidades perante o seu conselho, né? Aí depois as outras profissões foram reconhecendo. Então, quando a professora Vera, que também é da fisioterapia, quando nós decidimos, a gente, de verdade, a gente foi pagar para ver, sabe? Vamos uhum, pagar para ver o que é essa história aí de acupuntura, porque a gente não tinha muito ideia do que era e a gente acabou indo fazer a especialização. Só que, na realidade, para você fazer a acupuntura, você precisa viver a medicina tradicional chinesa, senão você uhum, vira um aplicador de agulhas. uhum, E isso não serviu para mim, porque eu não uhum, consegui viver a medicina tradicional chinesa, sabe? aham, E aí por isso que eu acabei largando, uhum, mas foi assim, aos poucos, né? A uhum, prática da acupuntura. Mas me serviu muito para o meu mestrado, aonde uhum, eu pude fazer a aplicação de uma técnica, aonde no lugar do eletrodo de colocar na pele, a gente uhum, colocava a agulha no uhum, lugar do eletrodo. E eu só pude colocar essa agulha porque eu tinha a especialidade de acupuntura. Então, eu consegui fazer esse link por conta de ter essa especialidade. Mas hoje tem muitos fisioterapeutas que trabalham só com acupuntura, porque uhum, conseguem viver essa medicina tradicional chinesa. uhum. É, e hoje, com a vinda da terapia complementar para dentro do SUS, né, tem muita colocação dessas terapias complementares, mas Legal. eu me afastei, né, Sim. porque não faz mais parte da minha prática, né? Aham. Já tem um conjunto de métodos que lhe é mais, faz mais sentido. Isso. Uhum, Outras práticas que eu trabalho. uhum, perfeito. Não sei se tem alguém que queira mais fazer alguma pergunta. Bárbara, tem alguém no chat? Eu não olhei mais ali. Não? Eu acho que a gente vai se encerrando, então, dentro do nosso horário. E eu queria muito, muito, muito agradecer. Eu fiquei, da mesma forma que a professora Patrícia, é, eu acho que é impossível, né, que a gente não tenha sempre ou um conhecido, ou um amigo, ou alguma pessoa que tenha passado por alguma situação que hoje fica muito feliz de poder ter pessoas como você que pesquisaram e trouxeram novos conhecimentos para uma área em que você mesmo me falou que é quando a gente consegue diminuir um desconforto, uma dor, fazer um tratamento que seja diferente. Então, eu lhe agradeço muito por ter aceitado o nosso convite e compartilhar toda a sua trajetória, que é super inspiradora. Professora Patrícia. Da mesma forma, Bianca, agradecer. Está sendo uma semana muito produtiva. A gente começou hoje com uma palestra pela manhã também, que foi muito interessante. Estamos agora à noite também com um bom público, lembrando que há algumas dessas pessoas, né, alguns professores aqui que estão com a sala de aula, então, claro que o número de alunos ele ainda é maior do que esse que a gente está aqui, e agradecer, desejar mais sucesso, mais realizações e mais amor por essa profissão tão linda. Obrigada, professora Francine, obrigada a todos que estão aqui, obrigada, professora Bianca, Bárbara, parabéns. E Obrigada. convidamos a todo mundo que amanhã a gente ainda tem Semana Alumni, manhã e noite,
e quinta-feira também. Isso mesmo. Também queria agradecer. Siga o nosso Insta, né, Bárbara? Já avisa também do nosso Insta. Já vou colocar lá. Eu queria também agradecer a professora, né, não só por ter aceitado compartilhar com a gente, mas por toda a trajetória que, querendo ou não, é uma contribuição imensa, assim, para a saúde de uma forma geral, e também que incentiva muito a questão da pesquisa, né? Como a professora Bianca falou, a questão de perder tempo, pode ser que não dê em nada, mas não, é uma coisa que agrega, né? Independente do resultado, assim, quando é uma pesquisa bem aplicada. Eu queria só pontuar uma coisa que eu achei incrível, assim, foi aqueles 2 slides, né? Recém-formada e depois com 20 anos, né? O que diferencia? Aí vem aquela penca de diploma, certificado. Isso é legal, é uma coisa que incentiva a gente, né, quem vai se formar em breve, enfim, ou quem já está formado, ou um egresso, para pensar daqui para frente, os próximos 20 anos, o que eu quero ter, né? Se eu fosse fazer uma apresentação desse tipo, o que eu queria ter já para, né, colocar assim em lista, para a gente realmente querer almejar alcançar coisas que sejam palpáveis e que sejam demonstráveis como, enfim, coisas alcançadas de fato, né, e que contribuem de alguma forma. Mais uma vez, professora, muito obrigada, de verdade, por tudo. E bastante parabéns aqui também no chat. Parabéns. Obrigada. Boa noite.